pessoal, tudo bem? Professor Cláudio, Curso Life, e aqui vem mais um vídeo aqui comentando, dessa vez não um post no nosso blog, Blogspot, sendo mais ativo, blogspot.com, mas comentando um livro aqui que eu estou lendo, muito interessante, chamado Eat That Frog, que é Engula Sapos, do Brian Tracy, e é um livro interessante, porque são 21 Great Ways to Stop Procrastination and Get More Done in Less Time. Ou seja, 21 grandes maneiras de parar de procrastinar, ou seja, adiar as coisas, e fazer mais em menos tempo. Então, é um livro muito interessante, e eu vou comentar com vocês nesse vídeo exatamente um item dele aqui, que realmente chamou muito a minha atenção, né? Chama-se I'll Be the Law of Force Efficient. É um capítulo, né? Um capítulo do livro, chama-se Obedeça a Lei da Eficiência Forçada. Obedeça a Lei da Eficiência Forçada. E o que é a eficiência forçada? A eficiência forçada diz o seguinte, rule, there will never be enough time to do everything you have to do. Ou seja, nunca haverá tempo suficiente para você fazer tudo o que você tem de fazer. E é interessante a gente discutir isso, interessante falar a respeito disso. Realmente, a maioria das pessoas que eu encontro se queixam frequentemente que não tem tempo suficiente para fazer as coisas. E aí eu pergunto para você, será que a gente não tem realmente tempo suficiente para fazer tudo que precisa, tudo que quer fazer? Será que não há tempo suficiente? Eu desconfio que não. Eu desconfio não, tenho certeza de que não. Você pode até não ter tempo suficiente para fazer todas as coisas que você quer, que você deseja, que você coloca na tua lista de coisas a fazer. Você com certeza tem tempo suficiente para focar nas coisas mais importantes da sua lista. E é exatamente isso que acaba faltando para muita gente. A maioria das pessoas, isso aí são pesquisas que demonstram, não tem uma agenda diária determinada do que querem fazer, do que precisam fazer, não focam nessas coisas que realmente devem fazer, e pior que isso, não tem uma lista de prioridades. Que é uma diferença muito grande entre o que é importante e o que é urgente. Muitas pessoas não conseguem fazer essa distinção. O que é urgente? Pagar a continha de luz, colocar o lixo para fora, o lixo que acumulou, enfim, aquelas coisas que têm que ser feitas, senão você vai sofrer uma consequência imediata. E isso vai fazer mal para você. E o que é importante? O que é importante é aquilo que transforma a sua vida, aquilo que faz diferença na sua vida. E levando em conta essa lei aqui, the Law of Force Efficient, a lei da eficiência forçada, nós temos que focar principalmente no que é importante para a nossa vida. Deixar de lado somente aquilo que é urgente, e a maioria das pessoas, como eu disse no começo para vocês, foca demais naquilo que é urgente a fazer. E trabalhar, sim, levantar de manhã cedo e trabalhar, cumprir com a sua obrigação, voltar para casa, tudo bem, isso é urgente e é importante que você faça. Lógico, todo mundo tem que trabalhar. Mas o que é importante realmente na sua vida? O que faz a diferença? O que vai fazer a diferença daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos? Isso é o que é realmente importante na sua vida. Algumas coisas podem ser importantes, outras podem ser urgentes, e outras podem ser urgentes e importantes ao mesmo tempo. Se você não tiver uma noção clara, exatamente a diferença entre tudo isso, você vai acabar caindo o quê? Na rotina diária. De fazer sempre as mesmas coisas urgentes e emergentes, né, do dia a dia, né, correndo para lá e para cá, apagando fogos, resolvendo problemas que surgem no dia a dia, e as coisas que podem transformar, que transformam a sua vida no médio e no longo prazo, que fazem a grande diferença, vão ficando para trás, vão ficando de lado. Vou dar um exemplo simples para vocês. Vamos supor que você trabalhe, tem o seu emprego, tem que resolver uma série de coisas diariamente, acorde cedo, vai trabalhar, volte à noite para casa, e ao mesmo tempo você acalente o sonho, de fazer uma faculdade no exterior, por exemplo. O teu trabalho diário é urgente, né? Aquilo que você tem que fazer diariamente para se manter vivo e sobrevivendo. A faculdade no exterior é o importante, é aquilo que vai transformar a sua vida no médio e no longo prazo, vai fazer uma grande diferença para você. Se você não tiver isso anotado como um objetivo, uma meta clara, e ali embaixo especificado
a série de passos que você tem que dar todos os dias, um passo de cada vez, logicamente, para chegar e atingir o teu objetivo, esse objetivo maior que está acima das coisinhas simples, urgentes do dia a dia, você nunca vai fazer essa faculdade no exterior. Isso acontece muito com livros, vocês estão vendo ali, a série de livros que eu tenho, tem mais outros livros na outra sala. Isso acontece muito com as pessoas. Vão shopping center da vida, se encantam com a capa de um livro, compram um livro e dizem, um dia eu vou ler esse livro. E esse um dia não chega nunca. Porque as pessoas são de tal maneira distraídas pelas urgências do dia a dia que acabam esquecendo as coisas importantes que fazem diferença no médio e no longo prazo nas suas vidas. Então é importante, acima de tudo, que você foque o que é importante, nessas coisas que fazem realmente diferença para você no médio e no longo prazo. E não se limite exclusivamente a apagar fogos no dia a dia, né? Resolver pequenos problemas no dia a dia. Conta de luz é importante pagar? Claro que é importante. A conta de água é importante pagar? Claro que é importante pagar. Se você não pagar a conta de luz, você sabe muito bem o que vai acontecer com você. Mas é muito mais importante do que isso. Isso aí é para você manter a tua estabilidade normal, manter o arroz com feijão do dia a dia. Mas muito mais importante é você ter metas importantes, de médio e de longo prazo, a serem realizadas. O que de importante eu vou realizar que vai transformar a minha vida esse ano? E estar de olho constantemente, anotando e reanotando. Quem não tem uma agenda, adquira uma agenda, coloque isso no papel, esteja sempre repetindo, senão você vai esquecer das suas grandes metas e elas vão acabar não se realizando, vão acabar não acontecendo. Dá um exemplo claro para vocês disso. Mesmo exemplo que eu acabei de dar. O sujeito tem a vida dele no dia a dia, trabalha, e ao mesmo tempo deseja fazer uma faculdade no exterior. Se ele não estiver anotando todos os dias, deseja fazer aquela faculdade no exterior e a série de passos que ele deve cumprir para conseguir fazer essa faculdade, como por exemplo, levantar a grana necessária, os contatos necessários, a documentação necessária, o tempo necessário para você realizar isso, um ano e meio, 2 anos, ele com certeza vai ser tragado, vai ser sugado pelas emergências do dia a dia, pelo emergencial do dia a dia. E esse emergencial do dia a dia é o que faz com que a grande maioria das pessoas acabe virando até escravo. Acaba virando escravo. Escravo do pequeno salário, escravo do se acostumar com pouco, do se dar por satisfeito com pouco e acaba largando os grandes objetivos para trás. Então, tenha metas grandes, foque nas suas metas, coloque as suas metas no papel, esteja sempre de olho nas suas metas. Eu comecei a fazer isso há uns 3 anos atrás. Eu não fazia isso. Descobri um vídeo aqui no YouTube de um consultor português chamado Paulo de Vilhena. Vocês podem até pesquisar no YouTube, Paulo de Vilhena. E era muito interessante, num dos vídeos, como ele explicava como organizava o dia dele. E eu comecei a fazer algo parecido, não exatamente igual, mas muito parecido. E era bem interessante como ele fazia. Lá em cima colocava as metas, 5, 6 metas, projetos, né, como ele chamava. No meio, eu adaptei a sequência de pessoas ou locais que eu tenho que diariamente visitar para resolver coisas. E embaixo, grupo de tarefas que eu tenho que resolver. Geralmente eu divido as minhas tarefas por A e B. A são aquelas tarefas que eu tenho que resolver naquele dia. Se não é para resolver naquele dia, que eu transfiro para o dia seguinte. E B são as tarefas não tão importantes que eu posso resolver ou não naquele dia. Mas no final do dia, eu reescrevo toda essa agenda com as minhas metas, com a sequência, lógico, para o dia seguinte, minhas metas, as metas de médio e longo prazo, sequência de pessoas locais que eu tenho que visitar no dia seguinte, e as tarefas que não foram feitas, eu reescrevo as de categoria A e as de categoria B, e vou realizando e cumprindo. Isso é muito importante, por quê? Porque te dá uma noção de que direção você está levando a sua vida. Se você não faz isso, sua vida não está indo em direção nenhuma. Você está simplesmente cumprindo tabela, como se diz no futebol. Está cumprindo tabela, está batendo ponto, está simplesmente fazendo arroz com feijão. E é muito comum a gente ver isso. Pessoas que 5 anos depois continuam na mesma situação, 10 anos depois continuam na mesma situação, 20 anos depois continuam na mesma situação. A vida não mudou absolutamente nada na vida daquela pessoa. Porque ela não focou absolutamente nas coisas importantes
e não apenas no que é emergente, no que é urgente, porque as coisas emergentes e urgentes vão estar sempre acontecendo. As surpresas do dia a dia vão estar sempre acontecendo. Você adoecer, o carro, a moto quebrar, um problema na escola do teu filho, etc. Tudo isso vai acontecer. Mas quando você tem metas maiores, metas de médio e de longo prazo, que são estabelecidas, que são escritas, que são vistas e revistas, colocadas e recolocadas no papel constantemente, mesmo que te aconteça uma coisa terrível hoje, isso não vai afetar, não vai estragar o seu dia. Isso não vai estragar de maneira nenhuma o seu dia. No dia seguinte você vai acordar tão disposto quanto no dia anterior, que você tem uma meta maior para perseguir. Tá bom, pessoal? Hoje é o primeiro dia de carnaval, né? Hoje é o quê? 25 de fevereiro de 2017. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Quem está assistindo pelo YouTube, curta, compartilhe, curta o site, curta o vídeo. Curta o vídeo, se inscreva no canal, tá? Participe, deixe seu comentário aí embaixo. Teria o maior prazer em responder e a gente trocar ideias. E se você está assistindo pelo Facebook, mesma coisa. Curta, compartilhe, passe à frente. Muito obrigado, um excelente carnaval para todo mundo. Para quem não gosta de carnaval, para quem gosta de carnaval, tanto faz, ok? Mas curta da melhor maneira possível, tá tirando o melhor proveito possível e o mínimo de prejuízo também para você. Tá? O carnaval passa, mas você deve continuar. Você tem que permanecer. Tá bom? Thank you very much. Bye bye. See you in the next video. Até lá então. Tchau, tchau. Bye bye.